Karen é graduada em enfermagem e realiza trabalhos nas áreas de terapia vibracional, captação psíquica, reiki e apometria. É apômetra com várias formações na área, ministrante de cursos de apometria, reikiana 3A, com formação pela Associação Brasileira de Reiki. Possui formação em práticas naturais e integrativas, em radiestesia e radiônica. É dirigente do grupo de apometria Flor de Lótus, em Pirassununga, São Paulo, onde realiza apometria presencial e à distância, em atendimentos gratuitos, aliados a outras técnicas, como reiki, cromoterapia, florais, imantoterapia, radiestesia, taquiosmetria, barras, auriculoterapia, dentre outras. Com a palavra, a senhora Karen Uchoa. Bom dia a todos. Gratidão, Ricardo, pela apresentação. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse evento maravilhoso, um evento que está comprometido em levar a apometria às pessoas, em disseminar essa ferramenta que eu entendo sendo uma ferramenta de extrema importância para essa era em que nós estamos vivendo, para essa nova fase do nosso planeta, da evolução, né, de toda a nossa humanidade. Essa ferramenta é fundamental para que nós consigamos dar novos passos em direção a essa evolução que todos nós caminhamos. E esse evento, o Ciapometria, vem se comprometendo em criar um evento de um tamanho significativo que vem propiciando que essa ferramenta se expanda e chegue ao maior número de pessoas possível. Então, eu sou muito grata em poder participar, em estar aqui com todos vocês hoje, trazendo um pouquinho da minha experiência, da minha vivência dentro da apometria, podendo compartilhar e aprender com todos vocês. Eu quero agradecer também ao irmão Arnaldo, que se apresentou inicialmente, que fez uma prece, um atendimento coletivo incrível, muito bom, e que trouxe muita clareza e consciência a todos que estão aqui assistindo sobre a importância da autocura, fazendo com que todos participassem dessa prece, desse atendimento que foi conduzido por ele e pela espiritualidade, e a apometria coletiva, que aqui para nós, do Grupo Flor de Lótus, tem sido nossa menina dos olhos, nosso carro-chefe, onde nós estamos investindo toda a nossa força, nosso estudo, para que esse tipo de atendimento cresça e evolua. Bom, mas eu vim aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre os registros energéticos e as personalidades múltiplas, simplificando que são as nossas vidas passadas, falando de uma forma mais simples. Então, vou compartilhar aqui com vocês alguns slides e aí, no decorrer da apresentação, eu vou colocando aqui para vocês as explicações. Acredito que esteja dando para ver, para visualizar, né? Bom, então essa aqui é a apresentação do nosso grupo, né? O Grupo Flor de Lótus, que hoje está situado aqui entre a cidade de Leme e Pirassununga, no interior de São Paulo. Esses são os nossos canais, as nossas redes sociais, por onde nós atendemos gratuitamente, também de forma terapêutica, damos cursos, enfim. É o trabalho que a gente vem realizando aqui dentro da apometria e de outras técnicas energéticas. Não estou conseguindo passar. Agora sim. Me ajustando aqui, gente. Bom, então nós vamos falar sobre assinatura energética. Tudo no universo tem um registro único, uma assinatura energética específica. Cada objeto, cada ser, cada criação a possui.
tudo que é criado no universo, tudo que é gerado no universo, fica com uma informação contida dentro dessa criação. Que informação é essa? A informação sobre o próprio ser, sobre a própria criação. Então, desde um cristal, uma planta que nós nos aproximamos ou acessamos, dentro desses elementos existe ali todo um conjunto de informação, de uma energia vibracional ali, que essa informação traz as experiências, os sentimentos, as vivências com que aquele elemento tomou contato durante toda a sua existência. Até quando nós vamos fazer um benzimento, ou utilizar um cristal para poder elevar a frequência daquele cristal para atuar na cura ou no equilíbrio de alguma pessoa, nós, antes de aplicarmos um cristal ou uma planta, a gente primeiro se conecta com a informação que existe dentro daquele elemento. Uma planta, por exemplo, toda a força que ela traz em si está não só nas propriedades fitoenergéticas que ela carrega, mas desde o solo onde ela foi plantada e germinada, desde o clima que ela viveu durante toda a sua existência, a luz do sol que a nutriu, a água que a nutriu para que ela crescesse. Tudo isso está contido dentro daquela planta, dentro de um galinho de uma planta que você pega ali no seu quintal para poder fazer alguma coisa com ele, um chá, uma limpeza, um banho. Toda essa informação que essa planta viveu está contida dentro daquele galinho que você vai utilizar. Porque aquilo, tudo no universo, toda energia universal, ela se transforma em informação e que fica eternamente existindo, vibrando e integrando todos os seres e criaturas dentro aqui da nossa existência. Tudo possui cargas elétricas em movimento no interior de um campo magnético, onde existe a emissão de energia eletromagnética na forma de ondas na velocidade da luz, e carregam a assinatura do elemento que as gerou. Então, todos esses elementos, eles contêm a informação do elemento que as gerou. Então, nós vamos tirar por base nós. Nós carregamos dentro de nós, do nosso DNA, a informação do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos ancestrais, que foi o nosso pai e a mãe, os seres que nos geraram. Então, existe dentro de nós essa informação que vem do nosso pai e mãe, fomos gerados por ele. Isso no nosso corpo físico, aqui na realidade física, porque foi o pai e a mãe que gerou. E no campo espiritual, no campo mais sutil do nosso ser, da nossa essência, existe a informação da centelha divina. Nós sabemos que todos nós temos a centelha divina vibrando dentro de nós, porque foi ela que nos criou energeticamente e espiritualmente. Então, um ser, um elemento, ele sempre leva com ele, contido dentro dele, dentro dessas cargas elétricas que ele emana continuamente, a informação daquilo que o gerou. Cada átomo do planeta Terra é composto de partículas. Então, estão em movimento e todas sujeitas ao campo magnético do planeta. Tudo que está dentro do planeta é formado e tem correlação com todas as partículas do planeta. Somos formados das mesmas matérias. Se aqui estamos todos juntos, é porque todos nós somos compostos dos mesmos elementos. Porque estamos todos em constante relação. Não temos a nossa individualidade, mas também estamos conectados e integrados a cada elemento do planeta que existe. Então, tudo que eu faço para algo que está além de mim, fora de mim, o que eu faço para um animal, o que eu faço para um rio, poluindo um rio de repente, o que eu faço para um outro ser vivo,
na realidade, isso eu estou fazendo a mim mesmo, porque estamos todos nós correlacionados e interligados uns aos outros. Cada átomo que existe no interior de cada rocha, lagos, árvores e demais seres vivos emite continuamente um conjunto de ondas eletromagnéticas para o meio ambiente. Envia também uma informação ou assinatura informando sobre a natureza e especificidade daquele objeto ou ser vivo em questão. Então, nós somos compostos de átomos que estão constantemente emitindo informações desse campo elétrico e magnético, dessa órbita, desses átomos dos quais nós somos constituídos. Essa informação que está sendo dissipada para além de nós constantemente, quando ela sai do nosso campo e vai para fora de nós, ela está levando com ela a informação sobre nós mesmos. Desde o momento em que nós começamos a nos manifestar aqui na realidade física, na terceira dimensão, essa nossa personalidade que temos hoje, nós passamos por diversas experiências, situações, sentimentos, aprendizados, e tudo aquilo que nós emitimos como onda, como vibração para além de nós, leva consigo toda essa informação que nós aglutinamos até hoje, até o atual momento, este aqui, este agora. Claro que é uma informação que está em constante movimento, em constante transmutação, porque nós estamos ainda vivos aqui na materialidade, vivendo coisas diferentes, aprendendo. Então, essa informação vai sendo moldada conforme a nossa existência vai acontecendo, mas tudo aquilo que entra de informação em mim também é levado comigo quando eu estou emanando a minha informação pelo meu campo eletromagnético. À medida que os sistemas tornam-se mais complexos em termos de seus átomos constituintes, igualmente a quantidade, a natureza e a complexidade da informação emitida irá se tornar cada vez maior. Logicamente que a informação que eu, como ser humano, sou um ser elétrico, eletromagnético, constituído de consciência, de espírito, né, de corpo, de um sistema altamente complexo, a informação que eu emito para o universo é bem mais complexa e maior do que a informação que, por exemplo, uma planta emite. Não porque a planta seja menor, mas porque o sistema de informação dela é um pouco menos complexo do que o nosso. Então, quanto mais complexo se torna esse sistema, mais complexa é essa informação que ele emite, e maior essa informação se torna. À medida que essa informação dele se afasta, então eu estou aqui transmitindo informação para vocês, não só verbalmente, mas energeticamente também, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, através da fala, através dos movimentos que eu estou aqui fazendo, eu estou emanando essa informação. E essa informação, ela começa a se dissipar. Onde ela está chegando aqui? Né? De onde nós temos pessoas nos assistindo? Não estamos conectados apenas pela internet. Estamos conectados energeticamente também. E essa informação está sendo dissipada para todos vocês. E ela vai embora. Ela não tem barreiras para que essa informação viaje e chegue aonde ela tiver que chegar. Mas à medida que essa informação se afasta de mim, ela diminui a sua intensidade. A intensidade da informação vai se diminuir. Por quê? Porque ela tende a interagir com outras informações dos ambientes onde ela está chegando, com outras ondas de outros seres que também estão emanando essa informação constantemente. No entanto, ainda que ela se funda a outras informações, diminua sua intensidade e se afaste cada vez mais de mim, ela não deixa de existir nunca mais. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com os sentimentos que nós emanamos para o meio, porque a partir de um momento que uma coisa é criada está. Ela nunca mais deixa de existir. Ela foi
dissipada, ela foi emanada, ela foi emitida, ela vai embora, ela viaja no tempo e espaço, ela se interage com outras ondas, mas ela não deixa de existir nunca mais. A base da teoria da informação nos diz que ela tem duas características fundamentais. A informação ela é de caráter não quântico e não local. Não depende de tempo ou de espaço. Então, a informação, ela não pode ser medida, pesada, não é fixa e não responde a tempo, nem a local. A informação, ela está em um lugar que a gente denomina não localidade. O que seria não localidade? Vamos simplificar e dizer que é o espaço astral, o espaço espiritual, o espaço etérico, para ficar mais simples, para a gente conseguir imaginar essa não localidade. Nesse lugar onde nós nos manifestamos, porque nós nos manifestamos em todos os níveis dimensionais correspondentes aos nossos 7 corpos sutis, então, nesses locais onde nós também nos manifestamos, por exemplo, o plano astral, nós nos manifestamos lá nele com o nosso corpo astral, essa informação, ela está ali, constantemente. A gente sabe que na dimensão astral, o tempo e o espaço são relativos. E tudo é um constante agora. Então, toda a informação que eu estou dissipando, por eu me manifestar nas outras dimensões também, elas não respondem a tempo e espaço. Elas são acessíveis e existem simultaneamente o tempo todo, eternamente, constantemente. Toda informação tem uma intencionalidade associada, e aí vem novamente a importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Por quê? Pelo fato de eu existir, estou emitindo, emanando informação constantemente para o meio, para o universo, para o ambiente. Informação que vai com a minha intencionalidade junto. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não estou intencionando nada. Mas a gente nunca deixa de pensar. Os nossos pensamentos estão constantemente ativos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, ainda que nós não estejamos com foco neles, mas a gente está constantemente pensando em alguma coisa. E todo esse pensamento que a gente produz constantemente está dissipando ondas, está dissipando informação que sai para o meio e que viaja, e como eu já mencionei para vocês. E tudo isso sempre tem uma intencionalidade atrás. O que é que eu estou pensando? Estou pensando coisas positivas, coisas alegres, coisas felizes. Obviamente que esse pensamento vai sair, vai ressoar com outras energias afins a isso que eu pensei. Mas se eu estou pensando em tragédia, em coisas negativas, se eu estou pensando nos problemas que eu vivo e não consigo sair desse tipo de pensamento, eu também estou dissipando isso para o universo e ele vai buscar e vai ressoar com energias afins a essa vibração que eu estou colocando. Eu estou me colocando, né? Então, esses pensamentos e essa informação que a gente emite constantemente, ela não é limitada pela velocidade da luz ou do tempo. Ela vai embora. Ela vai embora para onde ela tiver que ir. A informação existe instantaneamente à disposição de qualquer um em qualquer lugar no universo. Eu gosto sempre de trazer essa colocação, porque é daí que nós compreendemos o que nós acessamos quando a gente faz uma captação psíquica, uma apometria, e acessamos as vidas passadas. É algo que, às vezes, dá um nó muito grande na cabeça das pessoas, porque elas compreendem da seguinte forma. Sim, eu tive uma vida passada, eu era Maria. A Maria viveu, a Maria fez tudo o que tinha que fazer, a Maria desencarnou, e aí o espírito da Maria foi lá e se preparou para uma nova encarnação, e aí nasceu a Karen. Então, a Maria é uma vida passada da Karen. Que a Maria ainda pode interferir na Karen se esse espírito já está reencarnado.
Então, muita gente traz esse conceito, né? Talvez por questões religiosas, que acreditavam ali que quando uma encarnação se encerra e vem outra, essa outra está completamente repaginada. Então, por essa teoria aqui, dos registros energéticos, nós compreendemos. Ainda que o espírito tenha se manifestado como Maria, desencarnou, se preparou para uma nova encarnação como Karen, a Maria nunca mais deixa de existir como informação, como um registro energético que fica armazenado dentro desse espírito que a Karen e a Maria pertencem. E aí nós compreendemos o conceito de personalidades. Eu, Karen, não sou o meu espírito aqui manifestado. Eu manifesto, sim, as informações do meu espírito, mas eu não sou todo o meu espírito. Eu sou uma personalidade dele que reencarnou para poder resolver determinadas situações desse espírito, tentando eliminar a negatividade que ele carrega, para que eu possa ir cumprindo a lei da evolução. Porque evoluir é uma lei cósmica, uma lei universal. Para que eu possa cumprir essa lei, o meu espírito, eu não, né? Para que o meu espírito possa entrar em fluxo com essa lei da evolução, ele precisa de manifestações na carne, na terceira dimensão. E ele faz isso através das personalidades que são criadas por ele, que vêm aqui nessa dimensão resolver os conflitos, a negatividade, ou lapidar, ou aperfeiçoar esse espírito para que ele possa estar sempre ali no fluxo de evoluir, 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 evoluir. Mas o fato da Karen estar aqui hoje não anula a Maria, porque a Maria se tornou uma informação, um registro energético. É isso que acontece também, eu sei que o congresso é de apometria, né? Mas eu acho que para quem já viu, já presenciou, já assistiu alguma constelação familiar, eu acho que fica bem claro isso, porque fica de fácil entendimento. Então, eu vou citar aqui o exemplo da constelação familiar. Quando a gente vai para uma constelação, o constelador abre um campo, muito semelhante aos campos de forças, que nós utilizamos dentro da apometria, né? Então, o constelador abre um campo, coloca ali a questão a ser constelada pelo atendido, aquela pessoa que vai ser constelada dentro daquele campo. E esse constelado, esse atendido, ele convida pessoas da plateia para que essas pessoas venham para dentro do campo representar os ancestrais, representar o sistema familiar desse constelado. E é muito interessante porque uma pessoa da plateia é desconhecida desse atendido, nunca viu, nunca conversaram, não se conhecem, mas de repente o constelador vai lá, puxa aquela pessoa da plateia, ela entra dentro do campo representando o pai do atendido, muitas vezes sem nem saber que está representando aquele pai. E imediatamente, ao adentrar aquele campo de força que foi construído pelo constelador, aquela pessoa que nunca viu na vida aquele atendido, aquele constelado, consegue expressar perfeitamente o pai dele, sem conhecer o pai, sem conhecer o constelado. Consegue começar a expressar, a expor ali dentro do campo as características do pai, os sentimentos, enfim. O que aquela pessoa desconhecida, sem treinamento, sem conhecimento de incorporação, de canalização, de seja lá o que for, o que ela acessou ali para conseguir trazer de uma forma tão fidedigna a representação do pai do nosso atendido? Pela intencionalidade do constelador e do atendido, aquela pessoa conseguiu, na não localidade, captar, acessar a informação que o pai do atendido é. Seja esse pai encarnado ou desencarnado. Aquela pessoa que não é médium, que não é sensitiva, que que não tem conhecimento nenhum de espiritualidade, ela consegue entrar dentro do campo e captar essa informação pela intencionalidade do constelador.
Então, percebam que a informação de qualquer pessoa que está nessa não localidade, ela pode ser acessada por qualquer um, a qualquer momento, desde que haja essa intencionalidade de ajuste de frequência entre um ser humano e outro, a gente pode captar a informação. E não importa se esse ser humano existe hoje aqui na realidade física, ou se ele existiu há 300 anos atrás, em uma vida passada. Essa informação continua lá e ela pode ser acessada. Então, quando nós tratamos personalidades múltiplas, vidas passadas dentro da apometria, nós estamos acessando essas informações que essas pessoas foram e com elas todo o conteúdo, carga energética negativa que elas deixaram como pendências em suas existências, que estão hoje interferindo, influenciando na realidade física, da ponta física desse espírito hoje. Nós somos diretamente influenciados pelas pendências, vamos colocar assim para ficar fácil, né? Pelas pendências que essas existências anteriores, que essas personalidades dos nossos espíritos deixaram, porque isso fica como carga energética negativa do nosso espírito, que ele precisa ressignificar para poder entrar no fluxo da lei da evolução. Bom, a informação, existe então instantaneamente à disposição em qualquer lugar do universo. Cada partícula está ligada a todas as demais partículas do universo, tem uma relação direta e instantânea, como eu já falei para vocês. Tudo que está aqui no planeta Terra está interligado, somos formados de mesmas partículas, então está tudo correlacionado. Cada objeto, material, ou ser vivo está continuamente emitindo um padrão de ondas, né, eletromagnéticas para o meio ambiente, através dos pensamentos, da vibração, através do bater do coração, através da rotatividade dos nossos chakras, tudo emana ondas eletromagnéticas, sinalizando uma assinatura energética particular. Então, tudo que eu emano de mim vai com a minha assinatura. Fui eu que enviei isso, fui eu que enviei isso. Eu como Karen, eu como personalidade. O dia que eu desencarnar e que meu espírito manifestar uma nova encarnação, uma nova personalidade, toda a informação que eu produzi na minha existência física vai continuar existindo. Não vai deixar de existir, porque ela vai ficar lá na não localidade eternamente. Qualquer pessoa pode acessar as frequências, ou seja, a informação que os registros de memórias passadas ou as personalidades que essas vidas passadas deixaram, suas assinaturas energéticas. Essas consciências, aonde elas coabitam? Nosso condomínio psíquico, lá no nosso inconsciente. Então, gente, essas vidas passadas, elas estão vivas, né, como informação do nosso espírito. Como eu hoje sou a ponta física do meu espírito, sou a personalidade que manifesta o meu espírito aqui na realidade física, obviamente que toda essa informação que está armazenada nele, parte dela vem para a minha consciência física e interfere na minha realidade. Que é quando essas personalidades começam a surgir na nossa existência, a ativar, e aí começam a surgir as dificuldades que a gente se depara na nossa existência. E essas consciências são passíveis e necessitadas de tratamento, que é exatamente o que a gente faz dentro da captação psíquica e da apometria. E aí nós vamos falar um pouquinho melhor dessas personalidades. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Um pouquinho melhor sobre essas personalidades. As personalidades múltiplas são seres individualizados que habitam nosso condomínio psíquico, são as nossas vidas passadas, existências anteriores. Então, são essas informações que o meu espírito já viveu, que ficam lá guardadinhas no corpo búdico, do corpo búdico vem para o mental superior, o mental superior orquestra, é o engenheiro da nossa encarnação, aí ele remete toda a informação da nova encarnação para o corpo mental inferior, que seria o nosso pedreiro, né, o nosso mestre de obras, que vai executar o projeto do engenheiro, e o mental inferior remete tudo para o corpo astral, que
são as nossas emoções, a sede da nossa consciência, do nosso pensamento, e aí essas bonitinhas, essas belezinhas se manifestam na nossa realidade física com o conteúdo que elas vêm trazendo. Se for um conteúdo positivo, elas vão nos influenciar positivamente. Sim, temos personalidades múltiplas e vidas passadas que nos ajudam na nossa atual encarnação, que muitas vezes até podem ser confundidas com mentores. Mas a gente tende a perceber mais as personalidades que estão trazendo conteúdo pesado, denso, que deixaram pendências, porque são essas pendências que desencadeiam os problemas na nossa atual existência. Então, a gente tende a perceber mais facilmente as personalidades que estão vindo com problemas que precisam ser recicladas, ressignificadas. Então, elas fazem parte da estrutura psíquica do ser, estão lá dentro do nosso psiquismo. São registros energéticos guardados, armazenados lá, como eu já disse anteriormente. Elas não deixam de existir só porque desencarnou e nós já estamos aqui numa nova versão do espírito hoje. E elas podem chegar a dominar por completo, tomando para si a personalidade encarnada, porque quando surgem, ficam impregnadas na nossa mente inconsciente. Dependendo da força que essas consciências têm, as personalidades, se a nossa consciência atual, se a nossa personalidade atual estiver sensibilizada, com um monte já de informação acumulada que não consegue elaborar, quando desperta no nosso campo uma personalidade muito forte, muito ativa, ela pode chegar a dominar realmente a nossa consciência. Que é quando às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, meu marido era uma pessoa e de repente do nada ele virou outra. Será que não despertou ali uma personalidade que está influenciando ele de uma forma tão intensa que fez com que mudasse as características dele? Pode ser isso, porque às vezes elas vêm com muita força realmente, né? As personalidades múltiplas são não só, né? Aqui nós estamos falando especificamente dessas que nos trazem desequilíbrios, desarmonias, né? Elas desencarnaram com pendências, com dificuldades, com comportamentos primitivos e nocivos, e nós reencarnamos justamente para ajustarmos essas partes do nosso espírito que precisam ser ressignificadas. Para que nós possamos evoluir, nós não podemos ter informação arquivada dentro do nosso espírito negativa, informação pesada, informação de que matou, de que roubou, de que feriu, de que magoou. Para o espírito poder evoluir, ele precisa ressignificar essa informação. Então, essas personalidades são remetidas de volta à nossa consciência física para que possam ser ressignificadas. E aí nós passamos por diversas situações semelhantes ao que essas consciências viveram, para que a gente possa fazer diferente. Não repetir os mesmos atos que elas repetiram, que elas fizeram. As personalidades, elas vão se apresentando na nossa existência de forma gradual, em doses homeopáticas, para que nós possamos entrar em harmonia com a centelha divina. Elas não despertam de uma vez só. Ah, nasceu, já vamos ativar todas as personalidades no campo dela, e aí ela vai lidando e elaborando com cada uma do jeito que ela conseguir. Não. Conforme a nossa vida vai passando, o decorrer da nossa existência, vão surgindo pessoas, situações em que nós vamos sendo colocados à prova, né? Nós vamos sendo expostos a essas situações, e aí sim essas situações podem despertar essas personalidades para que a gente consiga fazer diferente, como eu mencionei. Lá no passado, em outra existência do meu espírito, a personalidade passou por um abandono e se matou, se suicidou, pulou de um precipício. Nessa minha encarnação, conforme aquele engenheiro, meu mental superior, orquestrou a minha existência, eu vou passar por situações de abandono de novo para ver se dessa vez eu não me mato, eu não cometo um crime contra a minha própria existência. Para ver se dessa vez
eu consiga elaborar essa dor do abandono de uma forma que não leve à transgressão de uma lei universal. Então, aí essas personalidades afins à energia do abandono, nesse momento em que eu preciso ser exposta a essa dor para poder ressignificar, elas surgem junto comigo porque elas precisam aprender isso comigo também. E é aí que acontece é uma via de mão dupla. Se eu estou muito sensibilizada, pode ser que elas me dominem. E eu comece a ter pensamentos suicidas, porque lá na outra vida eu me matei quando eu fui abandonada. Se eu estiver forte dentro daqui da minha estrutura, pode ser que eu as ensine, que não, que diante de uma dor de abandono a gente tem outras saídas que não a morte. Então, é uma via de mão dupla. Vocês aqui hoje, buscando esse conhecimento, participando desse congresso, vocês estão buscando informações que vêm, que agregam ao espírito de vocês. Junto com vocês estão todas as personalidades que estão manifestadas nesse momento com vocês, aprendendo junto, sendo esclarecidas, um pouquinho mais conscientizadas. Então, os nossos atos aqui na realidade física também influenciam as personalidades. Tá no rojão aqui, gente, que acho que está dando nesses horários, né, da comemoração do dia de hoje, Nossa Senhora Aparecida, né? Então, é uma via de mão dupla essa troca, né? As personalidades múltiplas, elas surgem na nossa existência, no nosso campo, com estímulos, tá? Então, um cheiro, um som, um local que eu visito, uma idade que eu atinjo. Por exemplo, lá na outra existência, o meu espírito se matou quando eu tinha 35 anos. Pode ser que, quando eu chego aos 35 anos aqui hoje, começa a vir essas ideias suicidas. Ou eu vou visitar um lugar, vou lá para a Europa, aqueles lugares antigos, né? Visitar um lugar lá. E aí, aquele lugar faz com que aquela memória daquela consciência que está lá, aquela memória realmente celular, traga à tona e desperte aquela personalidade que viveu lá naquele tempo. Então, são estímulos que fazem com que elas surjam no nosso campo, assim como situações, o abandono, como eu já mencionei, enfim, diversas situações, elas vão despertando gradativamente no nosso campo por esses estímulos. E aí, como eu disse, elas estão gravadas no corpo búdico, organizadas no mental superior, remetidas à consciência física pelo mental inferior, através do nosso corpo astral. Esse tipo de consciência, as personalidades, podem adotar os mesmos comportamentos que um obsessor espiritual, quando elas estão vibrando muito forte na negatividade, pois muitas vezes são agressivas, têm fortes desejos de nos prejudicar, por falta de compreensão da condição que elas ocupam no plano espiritual, em relação a nós, em relação à consciência que está encarnada, a ponta física. Às vezes elas não sabem que elas têm ligação com a gente, elas não têm essa informação. Por exemplo, uma vida passada que desencarnou e que gostava de farra, de balada, de noitada, de bebê, de mulherada, era homem. De repente, hoje, nessa atual encarnação do meu espírito, ele se vê acompanhando, seguindo uma mulher que, né, não vai para esse tipo de programa, de balada, de bebedeira, de noitada, não faz nada do que ele gostava de fazer na existência dele. E ele não tem esse entendimento de que nós fazemos parte do mesmo espírito. Falta para ele informação. Falta clareza de compreender a condição em que ele se encontra. Porque quantas personalidades não desencarnaram e nem sabem que morreram? Quantos espíritos não morrem e nem sabem que morreram? Isso aconteceu com as personalidades também. Isso acontece com as personalidades do nosso espírito. Aí, de repente, se vê ali, tendo que acompanhar a Karen, que só fala de apometria, de energia, né? E só faz programa que não tem nada a ver comigo, ela é mulher, sou homem. Então, ela começa a querer se livrar de mim para poder seguir a vida dela, fazer o que ela gostava, essa personalidade, esse homem, né? Ele quer fazer o que ele gostava, o que ele queria. Ele tenta se livrar de mim, porque onde ela vai, eu tenho que ir junto, eu vou me livrar dessa menina.
Então, é aí que eles podem ocupar esse papel realmente de obsessores, né? Da nossa própria consciência, que faz parte do nosso próprio espírito. Possuem carga energética perturbadora de padrões, então os padrões que eles viviam, eles tendem a imprimir sobre nós, carimba ali sobre nós. A gente recebe os mesmos padrões, os automatismos que eles tinham, as crenças que eles tinham, os comportamentos, os sentimentos, tudo que era contido na memória deles acaba sendo impresso sobre nós e a gente sente aquilo também. A gente sente. E aí, por não saber de onde isso está vindo, a gente às vezes acredita que isso é nosso. E aí não consegue elaborar. Por que que de repente eu comecei a me sentir triste se a minha vida está ótima? Eu estou bem na minha família, estou bem amorosamente, afetivamente, fisicamente, estou bem de saúde, estou bem profissionalmente, está tudo bem na minha vida, mas eu sinto uma tristeza, um vazio tão profundo dentro de mim, porque não tem explicação. Aí a gente tenta encontrar argumentos ou justificativas, deve ser porque o meu marido está meio estranho, por isso que eu estou triste, deve ser porque eu estou ficando doente. A gente cria doença para poder justificar aquilo que nós estamos recebendo de uma outra consciência que coabita aqui com a gente, que está imprimindo sobre nós um sentimento. Então, aí a importância de nós conhecermos quem é que mora aqui comigo. Nesse condomínio psíquico, não existe só eu, não sou a única moradora, eu sou a síndica hoje. Eu costumo falar que eu sou a síndica, porque eu estou com o corpo físico, eu estou na realidade física, é a minha vez, eu sou a bola da vez. Mas aqui dentro comigo mora um monte de gente, cada um com seus problemas, com seus sentimentos, com suas situações. E eu respondo a tudo isso. Eu recebo influência de tudo isso, assim como eu também emano para eles as minhas influências. E como tratar essas personalidades, né? A gente precisa identificá-las através de processo investigativo dentro da apometria e da captação, oferecer esclarecimento de suas ações. Eu entendo que hoje o esclarecimento é o que há de mais importante dentro de um tratamento de apometria ou captação, junto à espiritualidade, oferecer esclarecimento, porque consciências esclarecidas que tenham informações suficientes, elas tendem a sair do padrão de erro muito mais facilmente. E aí, após isso, elas são, claro, enviadas para colônias, hospitais astrais, onde recebem toda a conclusão do tratamento e depois elas são reagrupadas nos nossos arquivos, no nosso eu superior, como tarefas bem cumpridas, que passam a nos favorecer com as suas experiências ao invés de nos prejudicar, porque elas recebem o esclarecimento. Clareza, agora eu entendi como tudo funciona, eu entendo que eu preciso ajudar a minha ponta física, porque ela faz parte do mesmo espírito que eu, e que a gente tem que evoluir. Então, juntos, eu vou lá, agora que eu tive todo esse entendimento, me tratei, me harmonizei, eu vou lá ajudar agora a Karen. A Maria, que vinha me prejudicando, sem saber, agora ela volta para me ajudar. Nos guiando de forma positiva na nossa caminhada rumo à evolução. As personalidades, elas só começam a ser dissociadas de nós a partir dos 7 anos. Antes disso, a nossa encarnação não está completa e elas atuam como registros de memórias. Elas já atuam ali dentro do inconsciente como um registro de memória, mas a partir dos 7 anos, elas já podem ser dissociadas. Eu costumo dizer assim, para ficar lúdico de entender, elas pulam fora de nós e ganham autonomia de interação, de ação, de influenciação, né? Então, isso começa a acontecer a partir dos 7 anos. E a gente pode receber influência de personalidades até de outras pessoas sobre nós. Por exemplo, eu e minha mãe, no passado, hoje somos mãe e filha, mas no passado éramos inimigas. Uma roubou a outra. Aquela personalidade dela, que foi roubada pela minha, do meu espírito, pode vir querer atuar em mim, porque identifica a vibração daquele desafeto aqui na minha essência, no meu campo vibracional, no meu campo áureo. Ao invés de ficar lá atuando na minha mãe, vem cobrar de mim o que eu roubei. E aí fica atuando em mim, né?
E os nossos guias e mentores, como eu já mencionei, que podem ser personalidades que sabem um pouquinho mais e que muitas vezes estão ali nos auxiliando, porque já entenderam que precisam estar conosco, que precisam nos conduzir esse caminho de evolução, podem ser personalidades que estão ali nos auxiliando, né? Que muitas vezes são confundidas com mentores e guias, enfim. E aqui tem um desenho de uma personalidade múltipla, uma figura, né? Para encerrar os slides para vocês, que eu acho que eu já estou no limite do tempo, que é como a gente identifica as personalidades múltiplas. Elas estão conectadas conosco por esse cordãozinho na nuca que vocês estão vendo aí. Então, aqui nós teríamos essa moça, que é a ponta física, né, encarnada do espírito, e o rapaz lá atrás seria uma personalidade múltipla. Então, percebam, ele tem outra vibração, outra polaridade, outro sexo, provavelmente outra energia pela feição que ele está demonstrando ali, mas ele tem um cordão na nuca com a moça, que é o que diferencia uma personalidade múltipla de um espírito obsessor. As personalidades, elas têm esse cordão na nuca com a gente. E é através desse cordão que elas transferem a informação delas para nós e que se mistura aqui na nossa realidade. Então, como eu falei, a Maria lá na vida passada foi abandonada, se matou porque não sabia lidar com essa energia e ficou lá totalmente envolvida naquilo. Ela começa a vibrar aí, nessa existência, eu passo por uma situação de abandono. Eu começo a vibrar essa dor do abandono em mim. Essa dor do abandono que eu estou vibrando começa a vibrar no cordão e chega lá até a Maria. E Maria também passou pela dor do abandono. Mas quando ela passou, ela quis se matar, né? Quis botar fim na vida dela. Quando ela recebe essa informação de abandono por esse cordão, ela já começa a emanar de volta imediatamente que, ao ser abandonada, eu preciso cometer suicídio, preciso pôr fim na minha vida. Essa informação foi por onde? Pelo cordão. Chega aqui, meu Deus, está doendo muito esse abandono, eu acho que a única solução é me matar. Então, percebem, gente, que como a gente se funde, se mistura essas consciências. Então, toda a informação que essas consciências carregam, de que elas são portadoras, e a minha flui através desse cordão de um para o outro. Gente, acho que é isso. Quero agradecer vocês pela oportunidade, abrir para as perguntas agora, né, Ricardo? Se tiver tempo, não sei, acho que eu falei demais, mas agradecer imensamente por poder partilhar com todos vocês um pouquinho disso que é a minha paixão, que é a apometria e a captação psíquica também. Ricardo, você está sem áudio. Ok. Conectamos o áudio novamente. Obrigado, Karen, pela excelente palestra. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco. Gostaríamos de lembrar os nossos participantes que podem fazer perguntas à nossa palestrante através do WhatsApp. Então, número 54 991 23 36 17, que está aparecendo aqui na nossa tela, na nossa imagem de fundo. Iniciando, Karen, já temos uma pergunta. Se uma pessoa pode mudar o seu padrão de onda conforme o ambiente? Com certeza, nós somos influenciados pelo ambiente e somos também influenciadores de ambientes, né? Então, essa informação contida em nós, ela está sendo dissipada, ela vai buscar energias afins, com certeza, mas, por exemplo, às vezes você está numa boa vibração, numa vibração excelente, mas aí você entra em um mercado onde tem diversas pessoas pensando diversas coisas, alguns preocupados se o dinheiro que tem vai dar para comprar ou não, outros achando um absurdo. Então, tem todo tipo de vibração ali dentro. Então, todas essas pessoas vibrando ali dentro, elas criam um campo vibracional, energético e uma atmosfera que, quando a gente adentra, por mais elevado que nós estejamos vibracionalmente, né? Se a nossa vibração não estiver forte o suficiente,
a gente pode acabar se envolvendo nessa atmosfera em que nós adentramos. E o contrário também pode acontecer. Às vezes a gente chega super positivo em um lugar que está muito pesado e a gente consegue transmutar. Isso depende muito da força com que a gente consegue sustentar essa vibração dentro de nós. Maravilha, obrigado. Outra pergunta que temos aqui: é possível eu mesma identificar e tratar alguma personalidade que esteja se manifestando, ou o tratamento é apenas pela apometria? Não, é possível sim nós identificarmos em nós mesmas, né? Eu mesma, durante os cursos que a gente dá, a gente tenta aperfeiçoar ao máximo essa capacidade das pessoas mesmas identificarem em si as consciências que estão manifestando dentro delas mesmas do campo vibracional. Porque hoje, gente, com essa aceleração e com essa necessidade que nós temos de crescer, de evoluir, de cada vez mais entrar em fluxo com as leis universais, a gente não pode, eu acredito, né, que nós não estejamos reféns de outras pessoas. Só se eu fizer um atendimento com o outro é que eu vou conseguir me harmonizar ou me resolver. A única coisa é que para a gente identificar esse tipo de consciência, nós precisamos sim ter treinamento, conhecimento, ter a informação adequada para aprender a identificar isso dentro do nosso campo. Mas é perfeitamente possível nós identificarmos e tratarmos essas consciências. Perfeito, obrigado, Karen. Karen, para os médicos, as pessoas que trabalham com o atendimento apométrico e talvez não tenham a clarividência para a percepção do cordão que você mencionaste, que dicas você dá para a pessoa começar a entender qual é a diferenciação entre uma entidade diversa do consulente e uma subpersonalidade, uma personalidade múltipla? Tem alguma dica para isso? Tem. A dica é sempre o sentir. Dentro da forma como a gente aborda a apometria e a captação aqui, nós entendemos que não precisa ser médium para poder fazer apometria, para poder fazer captação psíquica. Todos nós somos sensitivos, todos nós temos o nosso sentir a serviço. Todos nós nos manifestamos em todas as dimensões, desde a dimensão física até a 7ª dimensão do nosso espírito. Todos nós, então, estando manifestados em todas essas dimensões, temos condições de percebê-las e de entender o que está se passando em cada uma. E essa percepção de cordão ou não depende de clarividência, não depende de você ver, depende do seu sentir, de você começar a treinar, a colocar o seu sentir a serviço do serviço apométrico, do serviço de captação psíquica. É algo que sim precisa ser aprendido, porque a gente, desde criança, a gente é severamente castrado, limitado a acreditar que só é real aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pega, aquilo que a gente toca, né? Aquilo que está aqui nessa dimensão. E aí essas pessoas que têm essas percepções são vistas como diferentes, como algo especial, e eu entendo que não, que todos nós podemos aprimorar essas capacidades dentro de nós e explorar essas capacidades. Nós não temos só 5 sentidos, nós temos muitos sentidos que nem foram catalogados ainda. E todos eles podem estar a serviço da apometria e serem utilizados para a percepção desse tipo de cordão, se tem cordão, se não tem, se é obsessor, se é personalidade. Mas, claro, isso demanda treinamento e um aperfeiçoamento da técnica. Perfeito. Temos 2 perguntas aqui que elas estão correlacionadas, então vou fazer as 2 e você vê como eu gostaria de proceder à resposta. A primeira é: como devemos iniciar o treinamento, então, para identificar as personalidades? E a segunda é: na hipótese citada de mesmo comportamento dos obsessores espirituais adotado pelas personalidades múltiplas, como estabelecer parâmetros seguros para diferenciar para uma abordagem confiável, sem abrir ressonância com bolsões de espíritos cristalizados no passado? Então, como eu treino essa identificação e como eu estabeleço, né, um comportamento, um padrão seguro para não me conectar com bolsões do passado? Tá. Bom, como treino, é o que eu falei, a gente precisa ir treinando o sentir.
O que eu gosto muito de colocar dentro do curso é que o nosso sentir, ele está na 5ª dimensão. Nosso sentir, ele se manifesta 27 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Ele é muito rápido. E o sentir, todos os seres vivos têm. A gente sabe que um veadinho dentro da floresta, ele tem muito menos habilidade do que uma onça, que está ali espreitando ele para poder, como presa, para poder caçá-lo. A onça corre mais, tem o faro, tem as percepções, se camufla, mas o sentir que todos os seres vivos têm faz com que esse veadinho consiga perceber que existe um perigo ao redor dele muito antes da onça se manifestar e o atacar. É o sentir que faz com que ele corra antes de que ela faça o primeiro movimento, que dá uma chance para que ele se salve dessa situação. Então, esse sentir, ele é tão rápido que é aquela coisa que chega primeiro na nossa consciência. Então, para quem não tem evidência, clarividência, mediunidade de incorporação, esse tipo de característica, né, mais ostensiva de trabalho, é com esse sentir que a gente precisa começar a aprender a trabalhar. É aquilo que chega primeiro dentro de uma captação, dentro de uma percepção de campo. É aquela informação que vem forte. Eu costumo falar, né? Sentiu, falou, bateu, falou. Ela chega ali e você não raciocina, não leva ela para o campo do racional ou do emocional. Ela está antes disso tudo. Então, é com ela que a gente trabalha. E como cuidar, né, para que a gente não entre em bolsões? Bom, se for dentro de um trabalho de apometria, que tem um monte de gente trabalhando, por que não entrar em bolsões? Por que não recolher essas consciências necessitadas de auxílio? Através, às vezes, de uma pessoa, a gente consegue recolher diversas almas e trazer, se a espiritualidade assim permitir, e assim abrir para que a gente faça. Eu já opto por nunca perder uma oportunidade de recolher o maior número de almas e de consciências possível. Mas se a gente está dentro de um trabalho de consultório, que é mais delicado, onde a gente não envolve essas questões espirituais, a gente protege isso realmente com os campos de força que estão dentro da 4ª lei da apometria. Perfeito, muito obrigado pela resposta, cara. Acredito que nós temos tempo para mais uma ou duas perguntas rápidas aqui. A sequência, olha só, o pessoal está acompanhando em raciocínio. Então, como devemos, então, tratar essa personalidade para ela compreender e nos auxiliar nessa jornada reencarnatória? Excelente. Ai, que legal, estou amando. Bom, gente, a primeira coisa é esclarecimento. Além de muitas técnicas das leis da apometria que nos auxiliam isso, então os campos de forças, né? A 9ª lei que faz com que essas consciências voltem ao passado, e pela lei de causa e efeito elas percebem que tudo que elas viveram era fruto de uma causa já gerada no passado, era consequência, né? Então a lei de causa e efeito nos auxilia imensamente nesse tipo de trabalho. Então, a gente vai esclarecendo não só com as leis da apometria, mas também com as leis universais. Então, essa lei de causa e efeito, a lei da evolução, a lei da reencarnação, eu acho que o que a gente pode oferecer de mais valioso para essas consciências é a informação. Se elas estão vibrando em um padrão negativo, é que elas ainda não têm informação necessária para entender que aquele padrão vai levá-las para um fim nocivo, prejudicial. 10ª lei da apometria, leva para frente, vamos ver como é que você vai ficar lá na frente se você continuar vibrando nessa mesma frequência, né? Então, a gente vai utilizando essas técnicas, tem técnicas específicas, tem algumas outras que a gente foi recebendo da própria espiritualidade para ajudar essas consciências, e aí somente quando a gente se certifica de que elas foram esclarecidas o suficiente é que a gente dá um encaminhamento para uma colônia espiritual. Lá nessa colônia, a gente sabe que elas serão recebidas por espíritos que continuarão esse trabalho com elas. E só daí, quando elas tiverem uma espécie de alta, é que elas serão remetidas de volta ao espírito para nos auxiliar. Excelente. Mais uma pergunta aqui, Karen. Podemos fazer captação psíquica para um familiar que desencarnou ou só para os que estão encarnados? Para um familiar que desencarnou, sim, nós podemos, mas aí a gente está lidando com a espiritualidade, a gente vai precisar sentir
se a espiritualidade abre, porque a gente não sabe em que condição esse familiar está. Se ele já tem permissão de receber isso, de receber essa ajuda ou não. Então, a gente precisa, sim, de amparo espiritual. Eu não diria que isso entra dentro de uma captação psíquica, eu diria que isso seria um trabalho de apometria mesmo, né? Mas nós vamos precisar desse amparo e suporte espiritual da espiritualidade da luz para direcionar até onde a gente pode atuar com esse familiar ou não, né? Porque aí já é uma questão mais delicada. Usualmente o pessoal diz que o telefone só toca de lá para cá, né? A explicação que a gente dá para os consulentes, normalmente, né? Quando querem saber como está fulano, como está fulano. Maravilha. Vamos ver aqui, temos mais uma pergunta. Só um instantinho. Karen, você poderia também exemplificar, como o nosso palestrante anterior, o Arnaldo, algum exemplo de campos de proteção que você faça nos seus trabalhos ecométricos? Eu acompanhei o Arnaldo falando, a gente até pouco tempo atrás, a gente utilizou bastante também a Mérkaba, né? Uma pirâmide com ápice voltado para cima, outra com ápice voltado para baixo, fundindo uma outra, girando ali em sentidos opostos, a esfera dourada, os anéis eletromagnetizados, nos conectando à colônia com a qual a gente trabalha. Por muito tempo a gente usou esse campo de força. Mas de um tempo para cá, a espiritualidade que guia aqui o nosso grupo solicitou que nós modificássemos o campo de força e hoje nós utilizamos 2 espirais. Uma espiral girando em sentido anti-horário, que nos conecta ao coração da Terra, e outra espiral girando em sentido horário, que nos conecta ao coração do céu, a energia elétrica e magnética. Então, hoje, ele simplificou bastante o nosso campo de força, a gente tem utilizado sim, e a gente percebeu que esse campo de força faz com que a energia entre em movimento, ela acaba agregando passado, presente e futuro, e aí traz toda essa informação para ser elaborada, e tem funcionado muito bem. Então, hoje, são os espirais que a gente utiliza como campo de proteção. Maravilha, muito obrigado, Karen. Temos mais uma pergunta aqui. Sendo em consultório o atendimento e identificada a relação espiritual obsessiva, o que fazer? Se eu estou dentro de um consultório e percebo que existe um espírito se manifestando e eu tenho condições de, com as minhas técnicas que eu utilizo dentro do consultório, auxiliar esse espírito, por amor, por caridade, não tem por que falar, ah, não, você é espírito, então não vou mexer com você. Se eu estou vendo que junto daquilo que eu ofereço para uma personalidade, esse espírito também pode se beneficiar e ser direcionado, não tem por que não fazer. Como eu falei, a gente nunca perde a oportunidade de abraçar as almas que estão necessitadas e oferecer a elas aquilo que nós podemos oferecer. Né? O que eu não gosto de misturar dentro do consultório é chamar a espiritualidade para vir trabalhar comigo dentro do meu processo profissional ali, dentro do meu trabalho, né? De terceirizar o meu serviço, ó, vem aqui, recolhe para mim, né? Mas se dentro das técnicas com as quais eu trabalho eu tenho condição de dar um encaminhamento para esse espírito, ok, a gente não perde essa oportunidade. Se a gente percebe que é algo que realmente eu vou precisar de uma intervenção espiritual para poder direcionar aquela consciência manifestada ali, aí a gente costuma deixar ela contida dentro de um campo de força de tratamento, não é contida em jaula, presa, amarrada, nada disso, né? A gente deixa ela contida dentro de um campo de força de tratamento, para que na quarta-feira, quando a gente faz os nossos atendimentos apométricos, a gente possa dar um direcionamento para essa consciência, junto aos espíritos, né? Nossa, tem bastante perguntas chegando aqui, Karen, obrigado. Acho que nós vamos fazer pelo menos mais uma aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Karen, você acha que o consulente deve ter todas as informações acessadas na captação psíquica ou apometria? Devo passar toda a verdade para ele? Ai, que delícia, adoro. Eu acho. Eu sei que eu sou muito polêmica quando eu falo isso, mas eu entendo assim. Se a nona lei da apometria esclarece as consciências de que elas estão vivendo aquela dor,
aquele sofrimento, porque elas fizeram algo no passado e esse algo do passado está se refletindo na existência delas e gerou toda aquela consequência de algo que elas causaram no passado. Então, se a nona lei da apometria funciona para os espíritos, funciona para as personalidades, por que ela não vai funcionar para quem está encarnado? Então, eu entendo que sim, o encarnado precisa saber o que aconteceu no passado do espírito ao qual ele faz parte, para ele compreender o que ele está vivendo hoje, para ele ter esclarecimento e clareza de que ele precisa mudar padrões e hábitos, senão ele tende a repetir erros que já foram cometidos no passado. Eu acho que nós estamos vivendo a era da consciência, a era da informação. E toda informação agrega no nosso crescimento e na nossa evolução. Então, eu sou dessas, né, que eu gosto, sim, de esclarecer. Claro, a gente percebe que a pessoa é mais sensível, a gente tem jeitos e jeitos de falar. Mas eu sou do tipo que eu acho que se o atendimento é da pessoa, é igual prontuário médico. O médico não tem direito de esconder informação de mim sobre aquilo que é da minha saúde, aquilo que é referente à minha vida. Eu tenho direito e acesso ao meu prontuário quanto eu quiser e precisar. Como que eu acho que dentro de um tratamento de apometria eu tenho direito de esconder informação do meu atendido? Se é dele, é da vida dele, né? Eu acho que a informação faz com que a pessoa expanda o nível de consciência, traga isso para reflexão e tenha a possibilidade de modificar o que é preciso ser modificado. Maravilha. Karen, muito obrigado mais uma vez. Temos mais perguntas aqui, mas em função do respeito ao nosso tempo, nós não vamos conseguir fazer. Então, reiteramos, né, que as perguntas que não puderem ser feitas ao vivo vão ser encaminhadas por e-mail para os nossos palestrantes e até uma semana a gente devolve aos nossos participantes, né, as respostas compiladas. Karen, suas considerações finais, sua saudação, por gentileza? Eu só quero agradecer essa oportunidade, parabenizar todos vocês pela organização desse evento, muito bem organizado, muito bem orquestrado por todos vocês, a todos que estão envolvidos. O quanto é importante, né? Reafirmo o quanto é importante levarmos informação a todos, né? Fazer com que a apometria seja conhecida e eventos como estes propiciam que isso aconteça. Então, eu expresso a minha imensa gratidão por poder fazer parte, trazer um pouquinho da minha experiência, aprender aqui um monte, porque eu quero continuar assistindo todos os palestrantes, e essa troca é muito importante, e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Karen, muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a equipe, pela sua disponibilidade, compartilhar sua experiência, seu conhecimento conosco. Que Deus te ilumine sempre e até breve. Até.